Eu me chamo Josi, tenho 33 anos, sou casada com o Marcos Vinícius, mais conhecido como Quinho, que está aqui comigo nessa noite. Nós somos casados há 2 anos, graças a Deus. Nossa família faz 2 anos já. Nós somos da Renovação Carismática Católica, participamos do grupo de oração chamado Magnífica, no Jardim Barbacena, da paróquia de Santo Antônio da Granja Viana. E nós participamos deste grupo de oração já vai fazer 5 anos, graças a Deus, que é o tempo que existe esse grupo de oração. É um grupo de oração novo, né? Na nossa região, mas é uma graça de Deus poder estar neste movimento, onde Deus resolveu transformar a minha vida. Então eu participo deste grupo de oração e sou muito feliz em ser parte deste movimento. Eu quero convidar você, pega a palavra em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5. Nós vamos ler do 1 até o 11. Amém? Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos parar por aí, irmãos. Eu ia ler tudo, mas vamos parar por aí. O tema de hoje para nós aqui é perseverança. E é uma alegria muito grande estar aqui. É a primeira vez que eu venho no Ângelos. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso coração. Eu peguei esta palavra perseverança lá no dicionário para a gente começar a partilhar. Então no dicionário diz assim: perseverança ou perseverar, persistência, determinação, obstinação, firmeza. Mas onde eu estava olhando no dicionário, tinham várias palavras que eram colocadas como sinônimo de perseverança, né? Era uma lista imensa de palavras. E eu fui lendo todas essas palavras. E algumas palavras eu peguei e eu queria destacar. E eu queria que você prestasse muita atenção nessas palavras que o próprio dicionário traz para nós como sinônimos de perseverança: assiduidade, fidelidade, firmeza, paciência, persistência, coragem, ânimo, atrevimento, bravura, decisão, desassombro, determinação, esforço, heroísmo, ousadia, valentia, vontade, insistência. Eu peguei essas palavras que é realmente para começar já impactando o nosso coração. Porque apesar de elas serem colocadas lá no dicionário como sinônimos, quando eu fui lendo essas palavras, eu fui entendendo que essas palavras produzem em nós a perseverança. São essas coisas, esses sentimentos ou esses fatores que nós lemos aqui que produzem em nós a perseverança. Só que entenda, nenhum de nós é capaz de perseverar se nós não tivermos algo que nós esperamos, aonde nós colocamos a nossa esperança, aonde nós algo que é o objeto da nossa esperança. Assim como essa palavra que nós lemos aqui, que diz assim:
a fidelidade comprovada produz a esperança. Porque nós esperamos em algo. Porque, caso contrário, se nós não esperássemos, nós não aceitaríamos, por exemplo, dizer não para a nossa vontade, dizer sim para a vontade de Deus. É porque nós temos um objeto que é a nossa esperança. Nós esperamos em algo. A palavra vai falar para nós lá em Coríntios 13 que existe a fé, a esperança e a caridade. E que no céu vai prevalecer a caridade. Porque o objeto da nossa esperança é Jesus. Então, quando nós chegarmos ao céu, nós não precisaremos mais ter esperança, porque nós estaremos com Ele já. Então, nós não precisaremos esperar nele, porque nós estaremos lá. Então, nós teremos lá o quê? O amor. O amor é o que nós teremos no céu. Mas aqui, nós temos esperança em algo. E o objeto da nossa esperança é que nos fará perseverar. Diante disso, eu quero convidar você ainda a tomar a sua palavra, lá no livro de Filipenses. No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 em diante. Deixa aberta a sua palavra aí. Por enquanto deixa só aberta a sua palavra. Quando a gente inicia uma vida com Deus, quando a gente começa na caminhada, na igreja, né? Quando a gente inicia a nossa vida, quando a gente tem a nossa primeira experiência com Deus, o que acontece em nós? O que surge em nós? A gente se sente muito amado por Deus. A gente sente ali naquele momento um amor muito grande, a gente se sente muito amado. Eu me lembro da minha experiência com Deus. Eu tive a graça de ter um repouso no Espírito no dia que eu encontrei com Jesus a primeira vez. Eu tive esta graça. Foi um momento único na minha vida. Nunca mais aconteceu. Mas nesse dia eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E aconteceu comigo esta graça do repouso no Espírito. Naquele momento, quando eu me levantei, eu sentia um amor tão grande dentro de mim, que eu tinha vontade de sair abraçando as pessoas. Eu tinha vontade de sair abraçando até os cachorros que encontraram na rua. Eu queria falar: Jesus existe, Jesus te ama. Porque eu me senti impactada por aquela experiência. Foi uma experiência assim, única, verdadeira e transformadora na minha vida. A partir daquela experiência, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais o meu coração foi o mesmo. Nunca mais o meu jeito de olhar, o meu jeito de falar, o meu jeito de pensar, nunca mais foi o mesmo. Eu fui sendo modificada a partir dessa experiência que eu tive com Deus. No começo da minha caminhada, cada vez que eu entrava na presença de Deus, eu sentia aqueles arrepios, né? Chorava muito, chorava copiosamente. Eu sentia muitas sensações, né? Eu tinha aquelas sensações, eu chorava, né? Abraçava os irmãos e aqueles momentos, né, de amorização e tal. Então eu vejo como que o início de uma caminhada é como quando a gente encontra alguém e se apaixona por aquela pessoa. Você sente frio na barriga quando você vê a pessoa. Vocês que são jovenzinhos aí, que talvez estejam apaixonados, quando você vê a pessoa, dá aquele negocinho, né? Dá um negocinho nas costas, que não dá nem pra falar o que é um gelinho, né? Dá, tipo, você vê a pessoa, você se arrepia, você quer estar perto. Se a pessoa vai naquele retiro de cura, às vezes você nem precisa, mas você vai no retiro de cura, porque aquela pessoa vai estar lá e você quer estar perto da pessoa. Ah, não, mas nós vamos servir lá, não sei aonde, vamos servir no retiro. Ah, eu vou também, porque a pessoa vai estar lá. E, você nem queria ir no Ângelos, mas você vem, porque aquela pessoa vai estar lá. Então você quer ver a pessoa, você quer estar perto da pessoa. Este primeiro encontro com Jesus é esta paixão. Deste início, quando você conhece e se apaixona. E aí você está ali, quer sempre estar perto da pessoa. E ali vocês começam um relacionamento. E essa paixão, aquele amor, você quer fazer momento de adoração. Se você pudesse, você ficava horas diante de Jesus ali na adoração. Se você pudesse, você orava horas sem parar, de joelhos ali no seu quarto, porque você quer estar mais com Ele, porque você quer estar junto com Ele. Esse momento de paixão com Jesus. E assim como num relacionamento, quanto mais você vai se relacionando, mais este amor vai amadurecendo. Vai chegar uma hora que nós não sentiremos mais os arrepios.
Assim como vai chegar uma hora que você vai ver a pessoa que você está junto, você não sente mais aquele frio na barriga. Isso não quer dizer que você não a ama, né? É que aquele momento de euforia, de sensação inicial, passou e foi amadurecendo. Assim é o nosso relacionamento com Jesus. Vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Isso não quer dizer que nós não amamos Jesus, né? Mas que esse relacionamento está amadurecendo. Então acabam-se as sensações. De modo que se nós estamos junto com Jesus somente por causa das sensações que nós podemos sentir, logo nós vamos embora. Logo a gente não continua na caminhada. Quando acabam-se então as sensações ali do nosso físico, do nosso exterior, então a gente já não começa a não se interessar mais. A gente começa já a não querer mais, né, estar junto com Jesus, porque acabaram então aqueles arrepios que eu senti, aquele choro. A gente já pensa que nós não estamos mais sendo visitados por Deus só porque nós não estamos chorando, né? Ou então quando nós estamos ministrando a oração e não tem pessoas chorando, a gente fala, nossa, o povo está frio hoje, né? O povo está com coração duro. Quando na verdade esse relacionamento vai se amadurecendo. Não quer dizer que nunca mais eu vou chorar na presença de Deus, até porque eu sou uma pessoa que choro bastante. Mas não quer dizer que quando eu não estou chorando, ou quando eu não estou sentindo sensações físicas, eu não estou sendo batizada no Espírito. É muito mais o interior do que o exterior. Aquilo que produz em nós a perseverança não são as sensações que nós sentimos. Aquilo que produz em nós a perseverança é aquilo que está dentro. É o amor que vai amadurecendo dentro do nosso coração, à medida que nós vamos então fazendo tudo aquilo que o dicionário falou para nós aqui, que é sinônimo de perseverança: fidelidade, firmeza, persistência, coragem, ânimo. Quando nós não queremos orar, porque vai chegar um momento que nós não vamos sentir vontade mais de orar. Mas nós vamos orar, nós vamos persistir na oração. Mesmo quando nós não estamos sentindo absolutamente nada, nós vamos perseverar na oração. Mesmo quando eu estou rezando ali o meu terço e parece que são só Ave Marias que estão saindo sem amor nenhum, mesmo assim eu vou rezar, eu vou persistir. Isso é perseverança. Isso é perseverar. É quando acabam-se as sensações e continua o amor maduro dentro do nosso coração. Um amor que amadureceu e que nós estamos ali não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu. Nós estamos aqui não por aquilo que Ele pode nos proporcionar ali naquele momento, mas por aquilo que Ele já proporcionou para nós. Esse primeiro encontro com Jesus é o que nos faz ir até o fim. Pega aí a sua palavra que você abriu. Vamos ler esta palavra no versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Isso aqui é Paulo dizendo para nós. Eu amo muito as cartas de Paulo. Eu amo muito Paulo. Depois de Jesus e Nossa Senhora, ele vai ser a primeira pessoa que eu vou querer ir lá no céu conversar com ele. Ele disse assim: na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Eu não pretendo dizer que eu já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Versículo 13. Consciente de não tê-la ainda conquistado, eu só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta pela frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto. E se tendes outro sentir,
sobre isso, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Você entende que existe um alvo, existe uma meta, e é por causa desta meta que nós perseveramos. O objeto da nossa esperança, que eu falava no começo da pregação, é Jesus. Esta meta, este alvo que Paulo está falando para nós, é Jesus. De modo que precisa haver no nosso coração, e na nossa visão, e no nosso pensamento, um alvo, uma meta: ver Jesus, encontrar com Jesus. Aquilo que o Adam falava aqui do céu, de contemplar o céu, de estar com Jesus. A gente precisa pôr nisso a nossa esperança. A gente precisa pôr nisso o nosso alvo, a nossa meta. Porque então, se eu tenho como meta ver Jesus, eu vou fazer tudo o que for preciso para encontrar com Ele. Porque, irmãos, não faz sentido a nossa luta, não faz sentido aquilo que nós fazemos aqui todo sábado no Ângelos, não faz sentido se nós não tivermos como meta encontrar com Jesus. Se a nossa meta não for olhar para Jesus, chegar diante de Jesus, ouvir Jesus dizendo para nós: que bom que você voltou para casa, que bom que você conseguiu, que bom que você disse não todas as vezes que você precisava dizer não para as suas vontades. Que bom que você persistiu, que bom que você teve ânimo, que bom que você teve coragem, que bom que você perseverou. Você consegue imaginar o olhar de Jesus quando nós chegarmos diante dele? Eu tenho certeza que não, porque tudo que nós imaginarmos é pouco, irmãos. Paulo vai dizer para nós que quando nós chegarmos lá, nós vamos ver coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram e que o coração do homem jamais imaginou. Essas são as coisas que Deus tem reservado para nós. Essas são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Portanto, nós temos um alvo, irmãos. E a nossa esperança é encontrar Jesus. O céu não faria sentido para nós se Jesus não estivesse lá. E sabe que, falando ainda no sentido das sensações, né, que nós sentimos, e que hoje, às vezes, nós achamos que nós estamos esfriando quando nós não sentimos mais, né, aquelas sensações diante de Deus. Mas é necessário para nós ter uma convicção, ter uma decisão. Precisa em nós ter uma determinação. Ver Jesus. Assim como Paulo fala para nós aqui. Consciente de não ter ainda conquistado ver Jesus, eu só procuro isso. Eu só procuro ver Jesus. Todas as minhas ações me levam a ver Jesus. Todas as palavras que saem da minha boca são palavras que me levam a ver Jesus. A alguém que vive de modo que o seu maior desejo é ver Jesus. A maior meta, o maior alvo que você tem na sua vida é ver Jesus. Precisa ser. Porque senão nós vamos parar pelo meio do caminho, irmãos. Se nós tivermos como meta chegar, por exemplo, a coordenar algo. Se nós tivermos como meta um dia cantar muito bem, tocar, pregar, nós podemos conquistar essa meta. E conquistando essa meta, não fazer mais sentido para nós. Se a nossa meta, por exemplo, é chegar a pregar a palavra um dia. Nossa, isso é o meu maior sonho. É o sonho da minha vida, é pregar a palavra. Então, no dia que você pregar a palavra, não tem mais sentido o resto. Se o seu sonho for coordenar, por exemplo, eu não sei se aqui vocês têm um coordenador, mas, por exemplo, coordenar o grupo de oração. Então, no dia que você chegar, se isso for o seu sonho, a sua meta, no dia que você chegar a essa meta, o que vai ser? Se o seu sonho for algo humano, for algo que você pode literalmente aqui nesta terra conquistar, quando você conquistar, o que virá depois? Agora, se a sua meta for ver Jesus, quando você chegar lá, você não precisará sonhar com mais nada. Quando você chegar lá, então tudo vai ter feito sentido. Toda a luta, toda a dor, toda a lágrima, todo o sofrimento, todo o não que nós precisamos falar, terá sentido ao olhar Jesus.
todo o sofrimento, todas as vezes que você, assim como diz a palavra, teve que violentar a si mesmo. A palavra de Deus em Mateus 11 diz para nós assim: há muito tempo o reino dos céus é conquistado à força e são os violentos que o conquistam. Violência, e eu não digo de uma violência física, e nem Jesus estava falando de uma violência física, mas perseverar é uma violência contra a nossa vontade. Continuar quando tudo ao nosso redor fala para nós pararmos, quando a nossa vida toda a situação da nossa vida não dá sentido para a nossa perseverança. Porque se nós olharmos, por exemplo, a nossa família, e ela for o sentido da nossa perseverança, se nós olharmos a situação que nós nos encontramos muitas vezes em família, a gente para pelo meio do caminho. Eu rezei muito tempo pela libertação do vício do álcool na vida do meu pai. Eu rezei durante 12 anos por isso. E se isso fosse o objeto da minha esperança, conforme fosse passando ali os anos, eu fosse rezando, e eu visse que aquilo não estava acontecendo, eu ia parar pelo meio do caminho. Mas esse nunca foi o objeto da minha esperança. Se o meu pai até hoje ainda estivesse bebendo, eu continuaria seguindo, porque o objeto da minha perseverança é Jesus. É Ele. Portanto, eu não sei como é que se encontra a sua vida, na sua casa, na sua família, mas não coloque nisso o objeto da sua perseverança. Mesmo que você viva muitos anos aqui, você não veja, você precisa acreditar naquilo que Jesus está fazendo. Você precisa acreditar, mesmo que os seus olhos humanos não estejam contemplando fisicamente, você precisa acreditar no Senhor Jesus, porque será salvo você e a sua família. Amém? Você precisa olhar para Ele. Você precisa ter nele o seu alvo, ter nele a sua meta. Porque se nós olhamos para Ele, nós vemos alguém perfeito, alguém que jamais vai nos decepcionar. A palavra que nós lemos diz assim: a esperança não engana. A esperança não é um sentimento, meus irmãos, é uma pessoa, é Jesus. A esperança não engana. Talvez muitas pessoas já tenham te enganado. Talvez muitas pessoas já tenham falado e feito promessas para você. Talvez muitas coisas já tenham te prometido na sua vida afetiva, na sua vida amorosa, no seu trabalho. E talvez você tenha sido enganado. Mas a esperança não engana. Jesus não nos engana. E eu quero falar para você de uma mulher que eu acho que você conhece muito melhor do que eu. Que ela está, inclusive, aqui, junto conosco, né? Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá, ela viveu durante muitos anos num deserto espiritual imenso, de total ausência da presença de sensações. Ela se sentia completamente abandonada. E eu queria ler para vocês algo que um sacerdote que também é membro, né, dos missionários da caridade, ele disse assim: o sacerdote, também membro dos missionários da caridade, fundado pela Beata, destaca como o ponto mais importante da vida de Madre Teresa sua experiência de escuridão espiritual, que a fez se sentir totalmente abandonada por Deus durante muito tempo. Madre Teresa viveu mais de 50 anos de escuridão e abandono, que sentia depois de receber o que ela denominava de um chamado dentro do chamado, para sair das irmãs de Loreto e fundar as missionárias da caridade, explicou o sacerdote. A Beata de Calcutá havia rezado fervorosamente para compartilhar o sofrimento de Jesus. Ela havia pedido isso. Muitos, inclusive o seu diretor espiritual, acreditaram que seus sentimentos de rechaço e abandono eram um reflexo da própria experiência de Cristo, da solidão e da desolação durante a sua paixão e morte. Devido à profundidade e duração deste deserto, muitos a aclamaram como uma grande mística em relação ao tema da escuridão espiritual. O postulador destaca, porém, que ela era muito concreta ao olhar a realidade. Ele assinalou que muitas pessoas acreditam que os santos... Ela assinalou que muitas pessoas acreditam que os santos estão em algum lugar nas nuvens místicas,
Mas isso não era verdade em Madre Teresa, que era espiritual, mas ao mesmo tempo atenta e ativa à vida dos outros. Embora fosse comum ver a religiosa albanesa sorrindo, em sua carta ao seu diretor espiritual, a beata escreveu: chamo, aferro-me, quero e ninguém me responde. Quando tento elevar o meu pensamento ao céu, há tal convicção de vazio que esses mesmos pensamentos retornam como facas afiadas e danificam a minha alma. Você consegue imaginar viver em total deserto como nunca sentir a presença de Deus? Ela viveu assim durante muito tempo. Mas sabe o que tinha no coração dela? Um alvo: Jesus. Uma convicção. Era uma convicção de que Jesus a amava. Tanto que ela diz assim, eu peguei até uma frase que ela diz: Jesus, em meu coração, eu acredito na ternura do teu amor por mim. Te amo. Ela amava Jesus. E ela sabia que Jesus a amava. E ela sabia que não precisava sentir fisicamente absolutamente nada para ter esta convicção, porque ela tinha tido uma experiência com Deus. E essa experiência a fez perseverar. Essa experiência a fez dar a vida pela vida dos outros. Essa experiência de amor que ela teve com Jesus, que nunca mais ela precisou ter. Ela não buscava essas experiências. Tanto que ela diz aqui: toda vez que eu tento me elevar espiritualmente, isso volta como uma faca na minha alma. Eu não tenho resposta alguma. Eu não sinto absolutamente nada. Então, meus irmãos, perseverar é muito mais do que somente rezar todos os dias. É ter um alvo. É rezar porque se tem um alvo. É comungar porque se tem um alvo, que é Jesus ali eucarístico. É estar na igreja porque se tem um alvo. É ajudar porque se tem um alvo. Jesus Cristo, irmãos. Ele é a razão da nossa perseverança. Ele é a razão da nossa alegria. E ainda que você viva também esse deserto espiritual que Deus reserva para os santos, para os muitos santos. Deus sabe para quem, né? Às vezes eu fico pensando assim: nossa, Jesus, se fosse eu, não sei se eu aguentava. Mas Jesus sabe para quem dá, né? Para quem é muito santo. Que você olhe para Santa Teresa de Calcutá. Que você olhe para aqueles que perseveraram como exemplos para você. Mas que eles não sejam a sua meta. Que a sua meta seja Jesus Cristo. Olhe para Ele. Anseie por Ele. Deseje Ele. Deseje encontrar Jesus. Faça disso o seu maior sonho. Ver Jesus. Ver os olhos de Jesus. Sentir o abraço de Jesus. Irmãos, eu não sei se você consegue imaginar, mas às vezes eu me imagino chegando, saindo correndo para abraçar Jesus. Com saudade mesmo, sabe? Com saudade dele. Faça disso a sua meta. E então não vão importar mais as decepções que você vai sofrer com pessoas, porque você vai sofrer. Não vão importar mais situações que você vai viver na sua família, porque você vai viver. Jesus nunca nos enganou. Jesus nunca disse para nós: vem me seguir, porque eu vou dar jeito em tudo na sua vida. Você vai viver num mar de rosas, de alegria, só sorrisos, tristeza nunca mais. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: quer me seguir? Pega a sua cruz e vem. Jesus ofereceu a cruz para nós. É por isso que o reino dos céus é para quem tem coragem. É por isso que o reino dos céus é para quem é violento. É por isso que o reino dos céus não é para quem, como dizia o nosso querido Padre Evaldo, é frouxo, não é verdade? Não é para quem é frouxo. É para quem tem coragem de ser violento consigo mesmo, com a sua vontade, com o seu querer. O reino dos céus é para quem tem a meta e o alvo de ver Jesus. Não é para quem tem interesse. Então eu não vou pecar mais porque eu quero o céu, assim. Então você só não vai pecar porque você quer o céu. Não, você não vai pecar porque você ama Jesus. Por causa de Jesus,
Por causa dele que nós queremos o céu. Porque se ele não estivesse lá, nós não queríamos. É por causa dele. Então a nossa meta é Jesus. A nossa meta é onde ele está. Por isso que quando nós estamos na Santa Missa, nós temos que ter o nosso coração totalmente voltado, porque ali é o céu. Porque Jesus está ali. Naquele lugar se faz presente o céu. Porque o céu só é o céu porque Jesus está lá, irmãos. Então quando nós estamos na Santa Missa, nós estamos experimentando o céu. Nós estamos experimentando algo que será eterno para nós. Então que o seu coração tenha isso como meta. Quero convidar você a nós ficarmos de pé para a gente rezar. Para que a sua perseverança tenha um sentido. Nós não perseveramos por nada. Só porque eu não tenho nada para fazer, então eu vou na igreja. Só porque a minha casa é muito chato ficar aqui, eu vou para a igreja. Não, é porque nós perseveramos porque nós queremos ver Jesus. Nós perseveramos porque nós temos Ele como objeto da nossa esperança, como a nossa meta. Feche os seus olhos agora. E eu quero te convidar a fazer a sua oração do seu jeito, dizendo a Ele o quanto você quer encontrar com Ele. Dizendo a Ele que você quer ter nesta noite uma determinação, ver Jesus. Dizendo que você quer que o seu coração se sinta realmente impelido por encontrar com Ele. Se sinta determinado em ver Jesus. Pede para que Jesus te dê coragem para abandonar aquilo que você precisa abandonar para ver Ele. Peça para Jesus agora, para que Ele te dê perseverança, para que Ele te dê coragem, para que Ele te dê mesmo um ânimo novo. Se você se encontra desanimado, peça para Deus agora: Senhor, me dá um ânimo novo. Enche o meu coração deste ânimo novo, Senhor. Me dá coragem, Jesus, me dá constância. Me dá, Senhor Jesus, fidelidade. Porque nem isso eu consigo, Senhor, se o Senhor não me der. Me dá, Senhor Jesus, atrevimento, bravura, Senhor. Me dá esforço, determinação, ousadia, valentia, Senhor. Me faz um jovem valente, Senhor. Me faz um valente guerreiro, para que eu possa lutar, Senhor, para alcançar o Teu olhar, para alcançar o Teu abraço, Jesus, para alcançar as Tuas palavras, para alcançar o lugar que o Senhor reservou para mim, para alcançar o meu céu, a Tua presença, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me dá bravura, me dá heroísmo, Senhor. Eu quero ser um herói. Eu quero ter coragem, Senhor. Me dá desassombro, Senhor. Me dá, Senhor, vontade do céu, vontade de Te ver, Jesus. Me dá insistência, Jesus, fidelidade. Jesus, eu quero Te pedir de modo especial que o Senhor levante estes jovens como valentes guerreiros na Tua obra, Senhor. Valentes guerreiros, Senhor, neste lugar, tão sedentos, Senhor, de homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Jesus, esse lugar, Senhor, que anseia pela manifestação dos filhos de Deus, levanta esta juventude, Senhor, como valentes guerreiros, Senhor, anunciadores da Tua palavra, profetas do Altíssimo, Senhor. Enche, Senhor, esses jovens da determinação de Santa Teresa, Senhor. Enche esses jovens, Senhor, do Teu Espírito Santo, que é este fogo que impele, Senhor, que anima, deste fogo, Senhor, que movimenta, Senhor. Que eles sejam, Senhor, missionários nesse lugar, Senhor. Jesus, que eles tenham esta meta, Jesus, de Te ver. Que eles tenham vontade de Te encontrar, Jesus. Que, Jesus, a vontade de Te encontrar vença o pecado, Jesus. Que a vontade de Te encontrar vença as quedas. E que a vontade de Te encontrar faça com que eles se levantem se caírem, Jesus. Que a vontade de Te encontrar mova, Senhor, o coração deles em esperança, continuarem rezando pela família deles, Senhor.
Que a vontade de te encontrar, Jesus, realize neles uma obra nova nesta noite. Que eles sejam novas criaturas, Jesus. Que o Senhor transforme esses corações, Senhor, e dê a graça da perseverança, Jesus. Meus irmãos, temos um longo caminho ainda a nós percorrermos, um horizonte para nós alcançarmos, uma meta. Mas eu quero dizer a você que você não luta sozinho. Jesus está com você. Se você vai fazer tudo para encontrar com Ele, imagina Ele o que não vai fazer por você, vendo a sua luta, vendo a sua vontade de ver Ele. Tanto mais o quanto você quiser encontrar Jesus, tanto maior será a graça que Ele vai derramar na sua vida para que você consiga. Portanto, aumenta o desejo do teu coração. Ergue os seus braços agora. Ergue os seus braços, porque Jesus está no meio de nós, irmãos. Ergue os seus braços como um jovem corajoso e ora agora com todas as suas forças, como se encontrar Jesus dependesse desse momento agora, dependesse dessa oração. Reza agora com todas as suas forças, como se depois desse momento você fosse encontrar com Ele. Diz a Ele: Jesus, eu te amo. Eu sei que eu não te amo como eu deveria, Senhor, mas eu te amo, Jesus. Aumenta o meu amor, aumenta a minha fidelidade, Jesus. Aumenta, Senhor, a minha perseverança, aumenta a minha vontade, aumenta a minha bravura, aumenta, Senhor, o meu amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Esse horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Irmãos,
Nenhum sofrimento da presente vida tem proporção com a glória futura que Deus tem reservado para nós. Por isso, se você sofrer, lembra do céu. Por isso, se você chorar, lembra do céu. Por isso, se você tiver que sofrer, que sangrar, lembra do céu. Lembra que vale a pena. Lembra que é por Ele. Lembra que você tem uma meta. Jesus, não tem problema se nós precisarmos sofrer, porque nós vamos te ver, Jesus. Nós vamos te encontrar. Nós vamos, Jesus, ver o teu olhar, ver o teu sorriso, Jesus. Nós vamos te abraçar, Jesus. Jesus, nós vamos chegar no nosso céu, no lugar que o Senhor preparou para nós. Nós vamos, Jesus. Jesus disse para nós: eu vou, mas eu vou preparar-vos um lugar. Tem um lugar para você, lá do lado de Santa Terezinha, do lado de Padre Pio, do lado de Madre Teresa de Calcutá. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, era até uma pregação evangélica. O irmão dizia assim, eu achei que era tão próprio nosso que eu achei até que ele era católico. Ele dizia assim, às vezes a gente fica falando assim, né? Nossa, quando eu chegar no céu, igual eu falei aqui agora, eu quero encontrar Paulo, quero falar com Paulo, né? E aí quero chegar em Moisés e falar, nossa, como que era estar na presença de Deus, né? Como que era? E aí ele falou assim, você já pensou que pode ser que eles venham perguntar pra gente assim, como que era ter ele dentro de você? Porque quando nós comungamos, ele está dentro de nós. Você entende que você tem uma graça maior que a de Moisés? Você entende que você tem uma graça maior que a de Abraão? Ele está dentro de você. Quando você chegar no céu, eu tenho certeza que eles vão perguntar isso para você. Como é que é? Conta para nós, como é que é? Ele está dentro aí de você. Então que esse Jesus que está aí dentro seja a razão da nossa perseverança. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.